O universo não é estático, ele evolui o tempo todo, cresce em todas as direções e está se expandindo. Os cientistas descobriram isso há quase um século, e não está em um ritmo estável. Quanto mais o tempo passa, mais rápido o universo se expande. À medida que isso acontece, estrelas, planetas e galáxias se afastam cada vez mais, o que deixa mais espaço entre eles. Se for esse o caso, o universo deve ficar mais frio à medida que se expande, certo? Afinal, ele era muito mais denso quando o Big Bang aconteceu e muito mais quente. À medida que se expandiu, o espaço esfriou, o que criou condições para a formação de planetas, estrelas e outros objetos espaciais. Pois é, mas não é exatamente o caso agora. Os cientistas também ficaram surpresos ao ouvir isso. Nosso universo está, na verdade, ficando mais quente. Eles observaram a temperatura do gás cósmico mais longe do nosso planeta natal em comparação com os gases jovens mais próximos da Terra. Como medimos a distância no espaço por anos-luz, as áreas mais distantes representam algo como voltar ao passado, e as regiões mais próximas de nós são como observar os dias atuais. Eles descobriram que a temperatura de um gás no espaço subiu mais de 10 vezes nos últimos 10 bilhões de anos. A temperatura do gás cósmico que se espalhou por todo o universo pode chegar a cerca de 2 milhões de graus Celsius. Uau! À medida que o universo se expande, a força gravitacional faz a sua parte e puxa o gás e a matéria escura juntos. Ela está trabalhando bastante, hein? Isso cria galáxias e aglomerados de galáxias. Esse processo é totalmente caótico. É tão confuso que mais gás esquenta à medida que tudo isso está acontecendo. O espaço era extremamente quente quando estava se formando, 13,7 bilhões de anos atrás. E se esquentar assim, mais uma vez? Os cientistas estão observando a situação. Para descobrir que as temperaturas no espaço aumentaram, eles mediram os gases cósmicos usando algo chamado desvio para o vermelho. Eles geralmente usam esse método quando querem ver quão longe alguns objetos espaciais estão. Aqueles que estão mais próximos de nós têm comprimentos de ondas de luz mais curtos. Quanto mais longe algum objeto estiver, mais longos serão seus comprimentos de onda de luz. Eles podem determinar a temperatura de determinado objeto a partir de sua luz. Em média, o espaço é um lugar muito frio. O brilho que resta do Big Bang é chamado de CMB, que é a abreviação em inglês de radiação cósmica de fundo em micro-ondas. É tão poderoso e intenso que banha todo o universo em luz. É a única coisa que aquece significativamente a matéria. Mas existem muitos mecanismos menores que ajudam a aquecer a matéria no universo, e eles podem perder o controle se o espaço esquentar, como as estrelas. Elas emitem radiação que afeta a poeira e gases próximos. Elas também irradiam por todo o infravermelho distante. Quando uma estrela está em seu estágio inicial, a radiação proveniente dela forma estruturas protoplanetárias que se parecem com discos. Eles se formam principalmente em um único plano. E uma estrela central brilhante produz gás muito iluminado. E há reflexos azuis desse gás. Foi assim com o nosso sistema planetário também. Energia forte e forças gravitacionais causam colisões, poeira e gás em um vórtice descontrolado que está formando planetas. É por isso que a maioria dos planetas do nosso sistema solar orbita na mesma direção. Essa é a direção em que esse redemoinho gigante também estava girando há muito tempo. Estrelas ativas, galáxias em colisão, cataclismos estelares, buracos negros, estrelas de nêutrons. O universo tem tantas fontes de energia. Quando você envolve a matéria normal no espaço com um ambiente tão energético, ela esquenta drasticamente. Quando você aquece algo, esse algo irradia essa energia de certa maneira. Na maioria dos casos, as galáxias têm apenas algumas áreas onde as estrelas estão se formando, em regiões nas quais o gás está desmoronando. Uma bolha que envolve essa área contém hidrogênio ionizado. 3/4 do nosso Sol é hidrogênio. Graças a esse hidrogênio, o Sol nos mantém aquecidos. Em seu núcleo, o hidrogênio se transforma em hélio e causa fusão atômica. Sim, é assim que o nosso Sol libera energia. A radiação aquece todo esse gás a milhares e milhares de graus. Ao mesmo tempo, ioniza um grande número de átomos e moléculas, o que basicamente significa que os transforma em íons. Os átomos são partículas neutras e os íons são partículas carregadas negativamente ou positivamente. Se o universo esquentar, o nosso Sol também pode ficar mais quente. Se a temperatura dele atingir 30 mil graus centígrados, pode ficar quente o suficiente para ionizar todos os materiais que havia ejetado anteriormente. E isso poderia criar uma verdadeira nebulosa planetária, que seria uma nebulosa em forma de anel, formando-se por causa de um gás em expansão que envolve uma estrela envelhecida.
À medida que a temperatura sobe, o hidrogênio ioniza a alguns milhares de graus. Isso poderia tornar rosas as nebulosas em nosso sistema solar, com linhas de emissão. Nosso Sol pode chegar ao fim se atingir a temperatura de 50 mil graus centígrados. Se pudesse flutuar no espaço e se aproximar dele, você o veria brilhar em tons verdes misteriosos devido ao oxigênio duplamente ionizado. Fenômenos de maior energia fazem com que mais galáxias colidam. Isso aquece ainda mais o gás e, eventualmente, resulta em emissões de raios X. E os buracos negros e as estrelas de nêutrons radiantes, quando eles perdem o controle, podem moldar galáxias inteiras. E quem sabe o que mais? Talvez tivéssemos mais masers também, que são lasers naturais que o nosso universo produz. Eles surgem quando grandes populações de moléculas recebem grandes quantidades de energia. Até agora, cientistas encontraram um maser forte e poderoso, mas distante, que é mais luminoso do que a luz que 6.000 sóis produziriam, e em apenas uma linha de emissão. Talvez descobramos masers ainda mais fortes. Isso é, considerando que ainda estaríamos por aqui, porque à medida que o universo está ficando mais quente, a radiação cósmica está ficando mais forte. Isso não é bom para a vida na Terra. O aumento da radiação cósmica pode nos prejudicar. Quem sabe se a vida seria possível na Terra nesse caso, ou se a poderosa força gravitacional também puxaria nosso planeta natal e o jogaria contra outro? Mas talvez a vida como a conhecemos não desaparecesse completamente. Ou, se isso acontecesse, poderia de alguma forma encontrar seu caminho mais uma vez, talvez em um futuro distante. Existe a possibilidade de que o nosso universo pudesse sustentar a vida em seus estágios iniciais. Não parece possível quando você pensa no caos que o Big Bang causou, certo? Mas foi apenas no começo. Depois que as coisas se acalmaram um pouco, os restos de estrelas enormes e mais antigas formaram planetas rochosos. Em nosso sistema solar, são Terra, Marte, Mercúrio e Vênus. Você não pode colocar o pé nos outros, já que eles são gigantes gasosos. Naquela época, a radiação era bastante intensa, então os planetas rochosos tinham um ambiente adequado para se formar, já que é preciso muita energia para gerar poeira e partículas e assar um planeta no final. Esse período de tempo coincide mais ou menos com aquele em que as primeiras estrelas se formaram em nosso universo. As estrelas antigas eram muito maiores do que o nosso Sol, mas elas tiveram vidas mais curtas, teriam explodido como supernovas e deixariam metais pesados em todo o espaço ao seu redor. Essas são as partículas dos planetas rochosos formados. A radiação se espalhou por todo o universo naquela época. Isso mudou com o tempo. Hoje é quase um zero absoluto. 400 mil anos após o Big Bang, quando os átomos de hidrogênio estavam se formando, o CMB estava quase tão quente quanto a superfície do nosso Sol. Cerca de 15 milhões de anos após o Big Bang, sua temperatura estava próxima da temperatura ambiente, que é de cerca de 27 graus Celsius. Essas coisas estavam acontecendo em todo o universo, então havia muitos planetas que poderiam potencialmente manter a vida. Se fôssemos um desses mundos antigos, não precisaríamos de uma estrela para nos manter aquecidos. A CMB seria suficiente para fazer isso. Portanto, é possível que a vida no espaço seja muito mais antiga do que acreditamos que é. Poderia ter havido mundos antigos com água líquida em sua superfície, e se houvesse algumas formas primitivas de organismos como no nosso planeta natal há muito tempo, ou organismos ainda mais desenvolvidos, talvez descobramos um dia. O que pode sobreviver no espaço? Bem, as pessoas podem, se tiverem um excelente traje espacial. Trajes espaciais são, digamos, uma espécie de item necessário no vácuo do espaço. Sem um, você terá que ficar dentro da nave espacial ou habitação modular na Lua ou em Marte. Atualmente, a NASA tem apenas alguns trajes espaciais antigos prontos para usar fora de uma nave espacial, como na Estação Espacial Internacional. A missão Artemis, da NASA à Lua, está planejando projetar novos trajes tanto masculinos quanto femininos. Tem um orçamento de 250 milhões de dólares para isso. Esses trajes novos serão muito menos volumosos do que os antigos e muito mais elegantes. Mas que outras criaturas além dos humanos podem viver no espaço? 3 animais foram enviados para o espaço e todos eles voltaram para casa em segurança. Isso vale? 2 cães, Belka e Strelka, passaram um dia inteiro dentro de uma nave espacial russa em 1960 e se tornaram estrelas da mídia após o seu retorno. Os Estados Unidos enviaram o chimpanzé chamado Ham em uma viagem de 16 minutos pelo espaço. O espaço começa a 100 km acima do nível do oceano e leva apenas alguns minutos para chegar lá. Ham
que usava traje espacial, realizou muito bem todas as suas tarefas de apertar botões e é homenageado no International Space Hall of Fame em Alamogordo, Novo México. Mas os tardígrados podem realmente viver no espaço. Tardígrados, ou ursos d'água, são marrons e parecem ursos pardos minúsculos. Eles são um dos menores animais com patas. Eles têm 8 delas. A maioria das espécies de tardígrados não tem olhos, mas algumas têm. É possível ver ursos d'água com uma boa lupa, já que eles têm em média de cerca de meio milímetro de tamanho. Pingue um pouco de água no musgo e eles aparecerão. Eles podem caminhar cerca de 1 comprimento corporal por segundo e correr cerca de 2 comprimentos corporais por segundo. Os ovos de ursos d'água são mais fáceis de serem encontrados porque são brancos e claros. A Agência Espacial Europeia levou ursos d'água para a Estação Espacial Internacional e os deixou do lado de fora por 10 dias. Eles sobreviveram, sem ar, água, em um vácuo quase perfeito e sofrendo com radiação solar prejudicial, frio extremo e calor. Isso não parece muito divertido, né? Em condições extremas, os ursos d'água dependem de seu exoesqueleto, ou tonel, para se protegerem. Em testes laboratoriais, esse exoesqueleto pode suportar uma pressão imensa de mais de 6.000 atmosferas. Eles têm um traje espacial incrível. Esses animais até foram congelados por 30 anos e, quando aquecidos, reviveram e ainda conseguiram se reproduzir. À medida que buscamos vida no espaço, à medida que exploramos Marte, esses tipos de formas de vida extremas se tornam essenciais para entender o que é possível. Se os ursos d'água podem sobreviver literalmente a todas as condições ambientais, podemos concluir que a vida está em toda parte no espaço. Extremófilos são formas de vida que vivem em condições extremas, como as que podem existir em outros planetas. A caverna Movil, na Romênia, é um desses lugares que poderia muito bem estar em outro planeta. Toda a vida na Terra, na superfície terrestre, é baseada em carbono. Isso significa que os átomos de carbono agem quase como um bloco de Lego universal, ao qual átomos de hidrogênio, oxigênio e nitrogênio se conectam para formar as moléculas das quais as células dos organismos vivos são feitas. Mas não na caverna Movil. Essa caverna foi selada há pelo menos 2,5 milhões de anos. A água que passa através da rocha calcária formou um lago na caverna, uma mistura de sulfeto de hidrogênio, venenoso e corrosivo, e amônia. O que poderia viver nesta sopa tóxica? Formas de vida à base de enxofre. Existe todo um ecossistema sem luz e nem fotossíntese dentro da caverna Movil. A cadeia alimentar é construída em cima da quimiossíntese, micro-organismos que comem produtos químicos à base de enxofre. 33 espécies de criaturas à base de enxofre foram encontradas vivendo no ambiente hostil da caverna Movil. Camarões, escorpiões, centopeias, caracóis, dentre tantos outros. A caverna Movil é um mundo alienígena subterrâneo profundo, cheio de formas de vida à base de enxofre. Se criaturas como essas existem na caverna Movil, na Terra, o que podemos esperar encontrar vivendo no espaço sideral? Bactérias. As bactérias podem viver no espaço sideral. E fungos também. Bactérias formam a base da cadeia alimentar e provaram ser capazes de viver no espaço sideral. Na década de 1980, cosmonautas na Estação Espacial Mir reclamaram que algo estava crescendo fora das janelas da estação e bloqueando sua visão da Terra. Após a inspeção, descobriu-se que eram bactérias e fungos. As janelas feitas de quartzo estavam sendo danificadas e enfraquecidas pelo que estava crescendo na superfície. Descobriu-se também que fungos estavam comendo cobre em alguns dos cabos. Mofo foi encontrado crescendo em alguns lugares do lado de fora da Mir. A estação espacial estava sob ataque de micro-organismos. Os cientistas levaram isso muito a sério e começaram a investigar. Parece que em um ambiente estéril como o espaço, as bactérias saem de seus esconderijos quando nenhum outro micro-organismo está por perto. A radiação cósmica pode até ajudá-las a sofrer mutações e se adaptar ao ambiente espacial. As bactérias pareciam estar crescendo ainda mais rápido no espaço do que na Terra. Anos depois, os Estados Unidos decidiram realizar um experimento bacteriano na Estação Espacial Internacional. Eles cobriram rochas com várias bactérias e as colocaram fora da estação espacial. Algumas bactérias não sobreviveram às condições extremas do espaço, mas muitas sobreviveram. Uma cepa chamada OU-20 sobreviveu por mais de 1 ano e meio fora da EEI. O Japão também fez um experimento bacteriano na Estação Espacial Internacional. Fora do módulo Kibo japonês, o braço robótico do Kibo
colocou 3 painéis com bactérias Deinococcus radiodurans, ou D. radiodurans, para abreviar. Ela sobreviveu no espaço por 3 anos. O principal cientista do experimento japonês calculou que a bactéria poderia viver até 8 anos no espaço, o que é tempo suficiente para fazer uma viagem a Marte e voltar 4 vezes. Isso levanta algumas questões interessantes. A vida poderia ter vindo de Marte para a Terra em uma rocha espacial? E, mais direto, uma bactéria infecciosa poderia vir à Terra em uma rocha espacial? Repentinamente, o que só havia sido considerado em livros e filmes de ficção científica, agora era assunto de intensa pesquisa científica. E então veio o meteoro Marte. A Antártica é o melhor lugar para encontrar meteoros porque está coberta de gelo. O gelo na região de Allan Hills está trancado no lugar pela configuração da montanha que circunda o local. O gelo aqui sublima. Isso significa que ele evapora, nunca se tornando líquido, mas se transformando diretamente em vapor. À medida que o gelo na região de Allan Hills sublima, expõe todos os meteoros que atingiram a camada glacial ao longo de muitas centenas ou milhares de anos. Caçadores de meteoros literalmente pilotam motos de neve e os pegam, com pinças, nunca tocando neles, para evitar contaminá-los com bactérias humanas. Eles ensacam os meteoros, os numeram e registram a localização e quaisquer outros fatos pertinentes sobre os corpos espaciais. Foi assim que o meteoro ALH 84001 foi encontrado, o meteoro Marte. Como a Terra é atingida por cerca de 17 meteoros todos os dias, ao longo de milhares de anos, os números crescem. Quase todos os lugares foram atingidos por um meteoro em um momento ou outro. Com 11 anos de diferença, 2 casas na mesma rua, em Wethersfield, Connecticut, tiveram seus telhados perfurados por meteoros de meio quilo. Mas apenas alguns raros meteoros vêm de Marte. 126 meteoros já foram identificados como vindos do planeta vermelho. O ALH 84001 veio de Marte. Os cientistas sabem disso porque os Estados Unidos pousaram em Marte e coletaram amostras de rochas marcianas e a composição da atmosfera de lá. O ALH 84001 continha os mesmos gases da atmosfera de Marte e composição química semelhante às suas rochas. Mas o meteoro também continha outra coisa, uma forma de vida fossilizada. Existe muito debate sobre se o minúsculo objeto dentro do ALH 84001 ser uma forma de vida de bactérias fossilizadas ou ser um depósito químico. Mas os estudos a bordo da Estação Espacial Internacional confirmam que as bactérias podem viver por um longo período no espaço. Portanto, é perfeitamente possível que algumas bactérias possam fazer a viagem para a Terra a partir de Marte em um meteoro. O rover Perseverance, dos Estados Unidos, que está explorando Marte, encontrou recentemente moléculas orgânicas dentro de rochas marcianas. Essas moléculas orgânicas são carbono e hidrogênio. Não se saberá se essas moléculas orgânicas foram produzidas por organismos vivos ou simplesmente por reações químicas, até que as amostras sejam trazidas de volta à Terra em algum momento antes de 2030. A busca pela vida em Marte está em andamento, mas Marte não é o único lugar no Sistema Solar que pode ter vida. Europa, uma das luas de Júpiter, também é um possível candidato. Totalmente coberta por quilômetros de um espesso gelo de água, Europa pode ter um oceano de água salgada sob sua crosta gelada. O gelo age como um cobertor de isolamento, combinado com possíveis processos térmicos internos no núcleo de Europa. Significa que a água do oceano dessa lua pode ser quente. A missão The Europa Clipper Express planeja confirmar as condições para a vida em Europa. Carregado com 9 equipamentos observacionais, o Europa Clipper tentará observar praticamente tudo o que possivelmente acontece por lá, orbitando acima desta lua, incluindo a composição química do misterioso material de cor avermelhada que saiu do oceano abaixo para o gelo superficial. O que poderia ser esse material avermelhado? Poderia ser uma mistura química específica? Ou poderia ser krill? Camarão? Peixe? Formas de vida como na caverna Moville? Ou os restos mortais de um narrador do incrível? Fique ligado! Nosso Sol. Cenário 1. Alguma coisa estranha acabou de acontecer agora. Todos os canais de TV e noticiários estão falando sobre um buraco negro que se aproximou de nós, bem no lugar onde nossa estrela ficava. Dá até para ver um disco de acreção, e o fundo do céu parece estar um pouco distorcido, o que significa que ele está bem perto.
Normalmente, os buracos negros ficam tão distantes que nem conseguimos vê-los a olho nu. Nem é possível enxergá-los diretamente com o telescópio. Então o que ele está fazendo aqui, tão perto? Cadê o Sol? Será que o buraco negro o engoliu? O Sol ficava no centro do nosso sistema solar, longe o suficiente para não nos queimar, mas perto o suficiente para nos fornecer luz, calor e lindos cenários quando subia no leste e descansava no oeste. Ei, até rimou! Era ele quem nos dava vida. O maior corpo celeste do nosso sistema solar contém 99,8% de sua massa total. Ele é tão grande que caberiam mais de 1 milhão de planetas Terra dentro dele. Quem sabe nosso Sol se transformou em um buraco negro? Mas ainda é cedo demais para isso acontecer. Quero dizer, é assim que eles se formam. Quando estrelas enormes chegam ao fim de seus ciclos de vida e explodem, o que é chamado de supernova, elas acabam entrando em colapso dentro de si mesmas, se tornando muito pequenas. O tamanho é minúsculo, mas com uma massa gigante. É isso que faz a gravidade dos buracos negros ser tão forte, e até a luz que chega muito perto não consegue escapar. Assim, todas as estrelas do universo estão encolhendo e desaparecerão em algum momento. Nosso Sol perde 4 milhões de toneladas de massa a cada segundo. Então um dia, a única energia que restará no universo será gerada pelos buracos negros. Cada um deles fica cercado por poeira, gás e radiação. Esta é muito perigosa, então tomara que nosso planeta nunca se aproxime de um buraco desses. Nosso sistema solar não tem mais luz, nem calor, então Mercúrio e Vênus provavelmente ficarão cobertos por gelo em breve, sem contar a Terra. Nem preciso dizer que nada sobreviverá nesta nova era do gelo, né? Nossa única salvação pode vir do disco de acreção que gira tão rápido a ponto de gerar calor. Mas confiar apenas nisso é arriscado. Se pelo menos o buraco negro tivesse a mesma massa do Sol, todos os planetas permaneceriam em suas órbitas, inclusive a Terra. Mas se ele tiver uma massa maior, o que é algo que os cientistas estão tentando descobrir agora, aí, tchauzinho Sistema Solar, foi bom te conhecer. Segundo cenário. Ah, não. O que está acontecendo? Era para ser um dia bonito e ensolarado, só que agora estamos mergulhados na escuridão. Já é noite? Mas o relógio ainda está marcando 2 da tarde e a lua está diferente. Os noticiários na TV dizem que nosso Sol já era e que devido a alguns eventos misteriosos, a lua não está mais orbitando a Terra. Agora ela é o centro do nosso sistema solar. Não temos muito tempo. Como o Sol não desempenha mais esse papel, agora temos 8 minutos e 20 segundos para ficarmos cientes sobre isso. A energia do Sol pode levar milhões de anos para viajar de seu núcleo até a superfície, mas 8 minutos e 20 segundos é exatamente o tempo que a luz solar leva para chegar até a Terra. Ela faz o trajeto de 150 milhões de quilômetros, que é a distância que nos separa do Sol. Não estamos mais na zona habitável. Essa região é a distância de uma estrela, no nosso caso o Sol, na qual a água líquida pode existir na superfície de um planeta. Agora que o Sol se foi, sua luz não vai mais nos alcançar, e nosso planeta aos poucos se tornará uma rocha congelada e sem vida. Sabe-se lá se teremos tempo suficiente para inventar alguma tecnologia que nos forneça a energia solar necessária para sustentar a vida na Terra. Se não, bem, milhões ou bilhões de anos depois, os cientistas de outras civilizações explorariam nosso planeta, tentando encontrar evidências de que já existiu vida aqui. É o mesmo que fazemos com Marte e outros planetas do nosso sistema solar, procurando descobrir se esses lugares sempre foram inabitados ou se há algum sinal de que algum organismo já viveu ali. A outra coisa, também essencial para a nossa existência, que viaja na velocidade da luz, é a gravidade. Sem o Sol, nos próximos 8 minutos, os planetas continuariam circulando ao redor do espaço vazio do nosso sistema solar, até o relógio bater e eles finalmente saírem sem rumo pelo espaço sideral. Nossa Lua não tem uma gravidade suficientemente forte para nos manter no lugar. Ela não consegue brilhar tão forte a ponto de nos fornecer calor ou sustentar a vida. Está tão longe que mal conseguimos vê-la agora. Sem a Lua, que viajava tranquilamente perto do nosso planeta, vemos que as marés estão diminuindo com uma rapidez impressionante. Ah, e está ventando bastante. Os ventos estão muito mais fortes e velozes agora. Quando as coisas estavam normais, nosso planeta ficava a uma inclinação de 23,5 graus e era por isso que tínhamos as mudanças de clima e estações. Agora, essa inclinação é tão extrema que está ficando muito frio e rapidamente. Nosso tempo está quase acabando. As pessoas estão gritando e todos estão em pânico. Ainda temos talvez 1 minuto até afundarmos na eterna escuridão. Terceiro cenário. Não sabemos ao certo o que aconteceu e como a vida que vivíamos tranquilamente ontem chegou ao fim assim, de repente. Ninguém pôde prever, mas parece que, do nada,
uma estrela de nêutron gigante assumiu o lugar onde o Sol costumava ficar. Isso não é algo que reconheceríamos sozinhos, apenas percebemos que alguma coisa estava diferente e que o Sol havia ficado menor e mais estranho. O resto ficamos sabendo no noticiário, e ninguém sabe como isso aconteceu. Talvez nosso Sol esteja em algum lugar atrás dessa estrela de nêutron, ou foi empurrado por ela para fora de nosso sistema solar, rumo a um destino desconhecido? Uma estrela de nêutron é o objeto espacial mais denso que conhecemos. Ela tem quase o dobro da massa do nosso Sol, mas comprimida em apenas 15 km de diâmetro, o que equivale ao tamanho de uma cidade na Terra. E se forma quando uma estrela gigante fica sem combustível, e então entra em colapso, em uma grande explosão. Sua região central, o núcleo, desmorona. Por isso, cada elétron, que é uma partícula negativamente carregada, e cada próton, a partícula positivamente carregada, batem um no outro, formando um nêutron, que pode ser não carregado ou neutramente carregado. Agora estamos em uma situação complicada, praticamente à espera do fim do mundo. Essa estrela de nêutron possui uma gravidade 2 bilhões de vezes mais forte do que a da Terra. Isso significa que nosso novo Sol puxará todos os planetas do nosso sistema solar para si e os destruirá. Ele já começou. Pela primeira vez na história, os planetas estão deixando suas órbitas estáveis, atraídos pela força poderosa de uma estrela de nêutron. As coisas estão ficando caóticas com muita rapidez. E não vai parar por aí. Uma estrela de nêutron gira mais de 700 vezes por segundo, o que é incrivelmente rápido. O nosso Sol gira uma vez a cada 27 dias. Então, após destruir todos os planetas, incluindo o nosso, essa estrela vai continuar girando pelo universo, a cerca de 1/5 da velocidade da luz. Talvez desacelere e se apague com o tempo. Talvez não. Após milhares de anos, muitas estrelas de nêutron começam a desacelerar e a se apagar. Mas nem sempre isso acontece. Se essa encontrar outra estrela, vai orbitá-la e começar a se alimentar de sua atmosfera, até as duas entrarem em colapso e se transformarem em um buraco negro gigante. Mas o nosso Sol iria se apagar de qualquer maneira. Quando a estrela de nêutron chegou, ele já tinha 4,6 bilhões de anos de idade, que é cerca de metade de seu ciclo de vida. Já havia queimado praticamente metade de suas reservas de hidrogênio e tinha suprimentos suficientes para mais 5 milhões de anos. Ele estava destinado a ficar do tamanho da Terra algum dia. Depois que ficasse sem combustível, simplesmente entraria em colapso e teria retido uma quantidade enorme de massa, mas seu volume seria parecido com o de nosso planeta. Sem Sol, sem vida. O resultado seria praticamente o mesmo. Mas assim o processo seria bem lento. Quem sabe até lá os humanos já teriam conseguido sair desse sistema solar? Só que as estrelas de nêutron abreviariam drasticamente os nossos dias, e tudo seria muito mais caótico. Se uma estrela de nêutron ficasse maluca em algum lugar distante, em outra galáxia, só veríamos com o formato de um flash distante de luz, que chamaríamos de pulsar. Mas assim, no lugar do Sol, BUM!